Uma última pergunta aqui também sobre vídeo. A Nanda querendo saber se você dá alguma indicação para gravar os vídeos, se pede assim para os músicos, sugere para combinar alguma coisa no fundo e tal, para deixar a aparência um pouco mais harmônica, talvez, assim, com o Sim. todo. Essa é outra coisa, eu acho que todo mundo hoje em dia, em função das mídias sociais, Instagram Stories, tudo, todo mundo está acostumado a fazer uma postagenzinha, tirar uma selfie, fazer uma coisa, a gente já vive um pouco nesse universo de vídeo, né? Então acho que todo mundo, alguma experiência já tem. Mas eu dou algumas dicas para a gente pensar. A gente tem que pensar, uma das coisas chaves é a iluminação, tá? É, imagem, o que que é? A câmera ela está captando a luz que está rebatendo nas coisas. É isso, né? Imagem é luz. E as câmeras, elas, quanto mais luz, elas conseguem uma qualidade de imagem melhor. Então, se você for tentar fazer numa sala, por mais que seja um clima super legal, só com um abajur baixinho e tal, que você fala, pô, tá aqui uma vibe, não sei o quê, a imagem, principalmente se você for usar um celular ou uma câmera não tão boa, vai ficar toda granulada. Então, isso aqui não é uma coisa que a gente quer muita luz. Depois a gente vai pensar na questão de enquadramento, como que a gente vai fazer o enquadramento, por exemplo aqui, eu estou centralizado na imagem, eu usaria geralmente uma imagem onde você esteja centralizado, que você esteja num canto da imagem, que você esteja no outro canto da imagem e que a gente não tenha tanto espaço sobrando, a gente esteja utilizando o espaço. E depois a gente pensar no que está atrás da gente, né? A gente pensar que isso faz parte da imagem, o espaço vazio, né? Que é o que está atrás da gente. Então a gente pensar como que a gente vai organizar as coisas. Por exemplo, aqui, eu estou em casa, não é um estúdio, né? Mas assim, eu tentei, falei, bom, vou deixar arrumadinho. Eu coloquei no ângulo que aparece ali atrás os quadrinhos do trompete, do saxofone, né? Então, assim, eu tentei, dentro das minhas possibilidades, criar alguma coisa que fosse visualmente interessante. Mais uma dica nesse sentido. A gente não quer geralmente ficar muito próximo de parede, a gente quer ficar um pouco geralmente para frente, fora de parede, porque quando a gente está fora de parede, a gente cria profundidade na nossa imagem. Tá certo que a minha câmera ajuda porque ela tem essa questão do desfoque atrás, tá? Mas, por exemplo, o fato de eu estar aqui e ter coisas, um plano do piano, um plano do sofá, um plano da parede, a gente começa a criar uma imagem tridimensional. Isso começa a deixar a imagem mais interessante, tá? E são várias dicas para a captação de imagem. Em relação depois a pós-produção, é outro ponto importante. Por que, por exemplo, esse vídeo, se você vai ver, parece que as imagens são todas legais, tá tudo um harmonioso entre os vídeos todos desse projeto? Porque eu dei essas instruções todas para os músicos antes. Mas dois, porque na pós-produção eu fiz um trabalho de pós aí, que é um trabalho de colorista de colorista, né? É color correcting. Que, ou seja, eu peguei as imagens e eu corrigi elas na pós-produção. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui nós dois, tá bom, Juju? Eu acho que, por exemplo, a minha imagem, ela tá um pouquinho mais clara que a tua, tá? A minha imagem, ela tá um pouquinho mais esverdeada, amarelada do que a tua. Então, se eu fosse fazer a minha imagem com a tua, eu ia tentar corrigir a minha imagem em relação à tua ou a tua em relação à minha. Eu ia, por exemplo, pegar a tua imagem e deixar um pouquinho mais clara, eu ia pegar a minha imagem e tirar um pouquinho dos amarelos esverdeados. Então aí ia parecer que nós estamos, vamos dizer, na mesma sala, na mesma história. Não é que nós estamos, tipo, câmeras diferentes, histórias diferentes. Agora você imagina o trabalho que deu para fazer com todas as imagens de todos os músicos isso, né? Eu imagino, mas é um capricho que chega para quem tá assistindo, né? Então vale muito a pena. E o material que a gente produz fica eternamente aí, né? Então Exatamente.